Mas o autor aos Hebreus diz, isso é sombra. Tudo isso é sombra de algo muito maior. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus. Eles eram sombra de algo muito, muito maior. Então o autor aqui traz para nós uma questão importantíssima. Como uma consciência culpada pode encontrar a verdadeira paz com Deus? Já se sente culpado, não já? Talvez você tenha entrado neste lugar se sentindo culpado. E esse texto nos responde exatamente como uma consciência culpada pode encontrar paz. Não qualquer paz. A paz que vem de Deus. O coração humano anseia por perdão. Você anseia por perdão. Mas muitas vezes, as pessoas buscam alívio em práticas, rituais ou méritos humanos. E o escritor aos Hebreus mostra que a resposta está no sacrifício perfeito de Cristo. Conta-se que Martinho Lutero, reformador da igreja, ao ser acusado constantemente pelo diabo de seus pecados, ele respondeu, é verdade. Sim, é verdade. Mas todos esses pecados já foram pagos pelo precioso sangue de Jesus. Quando Satanás nos acusa, nós não precisamos inventar desculpas. Eu já ouvi alguém dizer, eu tenho muito medo de alguém endemoninhado, porque eu tenho medo dele falar o que eu faço de errado. Eu já ouvi isso. Não precisamos temer, irmãos. Quando acusados por Satanás, nós temos que nos lembrar ainda mais fortemente de que fomos lavados pelo sangue de Jesus. E não é a nossa autoridade. Nós expulsamos ou fazemos o que fazemos por Jesus e pela autoridade de Jesus. João Calvino comenta, não há nada mais terrível do que carregar uma consciência acusada diante de Deus. Mas não há nada mais doce do que saber que Cristo ofereceu um sacrifício que extinguiu toda nossa culpa. Toda. Aqui nós temos a essência da esperança cristã. Nós não carregamos culpa. Ou não deveríamos. Porque fomos lavados por Jesus. Há uma canção de Paulo César Baruch chamada Perdão. E ela diz assim: Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar. E abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração. Pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam. E lançam para bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz. Sou liberto por Jesus. Eu ia até cantar para vocês, mas eu ensaiei e não ficou tão bom. Outro dia. Né? Mas a gente aprende muito, porque essa canção expressa exatamente o que eu estou pregando aqui. Expressa esse texto. E eu quero que você guarde algumas coisas centrais aqui. Quanto ao perdão que você recebeu, quanto ao sacrifício de Jesus e quanto à sua consciência, que talvez esteja culpada ou se sentindo culpada. Primeira coisa que eu quero que você guarde é que Cristo, o sumo sacerdote, é perfeito. Essa é a ênfase do verso 11 ao verso 14. Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Diferente dos sacerdotes levíticos, lá do livro de Levítico, eles entravam no tabernáculo desta terra e ofereciam sangue de animais
repetidas vezes. Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas no verdadeiro tabernáculo celestial, diz a Bíblia. E ele ofereceu o seu próprio sangue e não o sangue de animais. Esse ato de Deus revela a singularidade da obra de Cristo. O efeito do seu sacrifício é muito, muito, muito mais profundo, porque ele limpa a nossa consciência. O pessoal do fundo da igreja do lado, né? Fazendo um fundo musical pra gente. Aí o querido diácono vai lá, diácono Johnny, líder dos diáconos, presidente, vai lá e conversa com os queridos, por gentileza. Os rituais antigos simbolizavam essa purificação, mas não podiam atingir de fato a consciência. Cristo alcança o íntimo do seu coração. Cristo te liberta da escravidão, da culpa e da condenação. Meus irmãos, o autor aos Hebreus nos apresenta aqui uma das descrições mais belas da obra de Cristo. Ele diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que já estão aqui, ele passou pelo maior e mais perfeito tabernáculo e entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, mediante o seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Mediante o seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Vai fechar as janelas para ficar mais fácil? Isso, aí liga os ventiladores para aliviar os irmãos. Pode ligar levezinho, tranquilo, tá bom? Tem os irmãos com frio, né? Chegam na igreja com frio, mas está quente. Pelo menos eu de terno aqui estou com bastante calor. Essa é uma das expressões mais belas da Escritura. Eu fiz Ibel, o nosso querido Marcos, o Emílio colocou no mais forte, ele quer massacrar os irmãos. Aí, é difícil saber se o mais forte é 1 ou 3, não é? Nem eu sei, então não me pergunte. Tá, vamos lá. Eu fiz Ibel, os irmãos sabem, o Instituto Bíblico da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao qual o Marcos está hoje, né? Marcos, missionário desta igreja. E quando nós nos formamos, nós damos um nome para a nossa turma. E o nome da nossa turma, Dai lembra, a gente era da mesma turma, foi lá que nos conhecemos. Efapax, que quer dizer de uma vez por todas. Essa é uma das expressões mais bonitas da Escritura. Deus entrou nos santos dos santos de uma vez por todas. Uma vez, irmãos. Veja a grandeza disso. Cristo, que é o sumo sacerdote, e ele é o sumo sacerdote das coisas boas já presentes, diz o texto. O autor não está falando apenas de bênçãos futuras. Ele está falando de coisas que nós já desfrutamos agora. Ele está falando que o que Cristo fez nos traz comunhão íntima com Deus. O que Cristo fez nos traz perdão dos nossos pecados. E essa lei de Deus foi gravada no nosso coração. Em Cristo, o reino já começou a ser experimentado por nós. É o que nós dizemos na teologia, o já e o ainda não. Nós já desfrutamos, mas ainda não completamente. Mas nós já desfrutamos sim de íntima relação com Deus. Além disso, Cristo passou pelo maior e mais perfeito tabernáculo. No tabernáculo construído por Moisés, lá no Antigo Testamento, foi feito por mãos humanas. Mas o texto diz que ele entrou no tabernáculo celestial, na presença do próprio Deus. Isso significa que a obra de Cristo não se limitou a símbolos desta terra. Ele abriu o caminho até Deus. E hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. E não é à toa que nós estamos cultuando a Deus agora. Sem a necessidade de um mediador. Sem a necessidade de que alguém faça isso por nós. Aí o texto fala que Cristo entrou com o seu próprio sangue. No dia da expiação,
o sumo sacerdote precisava levar sangue de animais. Primeiro ele levava por si mesmo, até porque ele era miserável, ele era pecador. E ele precisava lavar-se a si mesmo. E depois pelo povo. Só que Cristo não tinha pecado. E ele não precisava oferecer nada por si mesmo. Ele ofereceu a si mesmo. Ele não precisava oferecer nada por si. Ele foi o próprio sacrifício. Seu sangue perfeito, único e suficiente. Por isso o autor repete, foi uma vez por todas. Não há necessidade de repetição. O sacrifício de Cristo foi definitivo. E o texto também diz que Cristo obteve redenção para nós. Aqui está a boa notícia. Ele não conquistou apenas uma redenção temporária, até porque o sumo sacerdote, ano a ano, precisava entrar no Santo dos Santos e repetir o sacrifício. Cristo não ofereceu para nós um sacrifício ao qual precisa ser repetido constantemente, não. O sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, e sua obra não pode ser anulada. Sua eficácia não pode ser quebrada. Sua redenção não pode ser perdida. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós temos que nos lembrar constantemente do Antigo Testamento, de Levítico, dos sacrifícios que eram feitos. Para você entender Hebreus, você precisa entender o sacrifício do Antigo Testamento. E como esse sacrifício se finaliza em Jesus. Ou melhor, se cumpre em Jesus. Só que eu quero enfatizar um pouquinho mais. Porque o que isso significa, irmãos? O texto diz, o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os que são imundos cerimonialmente, santificam quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo purifica a nossa consciência dos atos que levam à morte, para servirmos ao Deus vivo. No Antigo Testamento, Deus instituiu sacrifícios, rituais para purificação. E eles eram importantes. Só que eles atuavam no exterior. As pessoas saíam de lá com a consciência culpada ainda. A consciência pesada. E é tão difícil, né, ficar com a consciência pesada. Sabe quando aquele momento em que você é duro demais com alguém? Ou que você usa palavras que não deveria, e depois você para e pensa, não precisava. E até que você pede perdão, a sua consciência te acusa, não é? Muita gente não consegue dormir por causa da consciência pesada. Só que o autor nos mostra que assim como aquelas práticas que limpavam o exterior tinham valor, muito mais valor tem o sangue de Jesus. Se o sangue de animais podia, em certo nível, restaurar o impuro, quanto mais o sangue do Filho de Deus pode restaurar o pecador à presença do Deus vivo. Por isso não há Satanás, não há ninguém, não há mundo que possa te acusar. Porque você é lavado por Jesus. Aqui está a grande diferença. Os sacrifícios antigos tocavam o corpo, o sacrifício de Cristo toca a nossa consciência. Porque o pecado não é um problema externo apenas. O pecado é um problema do coração. E o pecado afeta a nossa consciência. Como Cristo fez isso? Ele ofereceu, o texto diz, a si mesmo sem mácula. Sacrifício perfeito. Ele se entregou pelo Espírito eterno, conduzido e sustentado pelo Espírito Santo. E ele purifica a nossa consciência dos atos que levam à morte. Para que a gente consiga viver em gratidão e serviço a Deus. Porque se você vive uma vida com a consciência pesada, não reconhecendo o perdão dos seus pecados, se você vive uma vida sem paz,
se você não entendeu o que Cristo fez por você, você vive uma vida perturbada. Sua consciência agitada. Você não consegue adorar e servir de verdade. Porque você mesmo se culpa o tempo inteiro. Você mesmo coloca um fardo sobre si que Deus não coloca. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que você deve viver pecando e desobedecendo a Deus. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter consciência de quem somos em Jesus. Nós somos purificados, irmãos. Eu não venho à presença de Deus pelos meus méritos. Eu venho à presença de Deus pelos méritos do próprio Cristo. Portanto, quando eu me achego diante da presença de Deus, eu posso pedir perdão de verdade. E eu posso crer que Deus está me ouvindo. Porque Ele me lavou com o sangue dEle. E é mediante isso que eu me apresento diante do Pai. Não se trata de religiosidade, irmãos. Não se trata de expressões do nosso corpo. Eu levanto a mão, eu canto, eu gosto de louvar e adorar a Deus. A parte da música na igreja eu sou envolvido porque gosto. Talvez eu me envolva até o fim da minha vida, nem que seja um pouquinho. Esses dias eu vi um grupo no Instagram de idosos tocando. Eu pensei, eu acho que vai ser eu ali, tocando, cantando, pregando. Mas eu gosto, me envolvo porque gosto da parte da música. Mas eu posso aqui levantar a mão, cantar, enfim. Posso mostrar para vocês o meu exterior. Mas isso aqui fala não de religiosidade, não de olhar o exterior, mas de um coração verdadeiramente limpo, de um coração verdadeiramente transformado, que se expressa na forma como eu adoro a Deus. Não é sobre participar de cerimônias, é sobre viver como um servo do Deus vivo. Lutero falava sobre a consciência cativa. Somente a cruz de Cristo pode libertar de fato. Por isso nós somos chamados a abandonar qualquer confiança em nós, nas nossas obras e no nosso esforço. Aí o texto fala que Cristo, a partir do verso 15, é mediador da nova aliança. Se você não prestar muita atenção e perder o fio da meada, você não vai entender esse sermão. Você vai sair daqui dizendo, o pastor falou, eu não entendi nada. Sabe por quê? Porque não dá para pregar Hebreus. Hebreus é teologia puríssima. E desviar a nossa atenção. Porque a gente faz o tempo inteiro ligação com o Antigo Testamento. Então, cuidado, fica atento, para que você consiga entender. O texto fala de uma nova aliança, irmãos. Porque Cristo inaugura uma nova aliança. Superior. Misericórdia. Mateus está... É quem? É o João? O que tem as crianças hoje? Eu não ligo não, tá, irmãos? Pode chorar, não tem problema. Criança é criança, mas foi engraçado agora, João. Que eu pensei que alguma coisa séria estava acontecendo. A Dai está bem na frente ali do João. Então eu pensei que o Mateus estava batendo na mesa. E eu, o que o Mateus estava chamando a atenção aí atrás? Ah, pecador. É o Joãozinho, o pecador mirim. O texto fala de uma nova aliança que é superior à antiga, baseada na morte de Jesus. E o sangue confirma essa aliança, como já havia visto no Antigo Testamento. Aí você vai ler Levítico, Êxodo, enfim. E aí o escritor de Hebreus lembra, sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por que Jesus morreu na cruz? Por que era preciso que Jesus morresse? Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Cristo morreu no lugar dos pecadores.
o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Ele é o mediador perfeito, não apenas de um pacto baseado em cerimônia, mas de uma aliança eterna que perdura por toda a eternidade. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a salvação não é um contrato humano que a gente pode quebrar, que Deus quebra, não. É a aliança do próprio Deus, que Deus fez conosco. E Ele não quebra. Isso me traz segurança, irmãos. Porque eu não acordo hoje salvo e amanhã eu estou perdido. Eu não vivo hoje como salvo e de repente cometi um erro e agora vou para o inferno. Não! Não são os meus méritos, não é o meu esforço, não é a minha obra. Foi Deus, e Deus fez uma aliança comigo e contigo, inquebrável. E toda aliança, por causa do pecado, envolve sangue, morte e sacrifício. Então o autor aos Hebreus usa aqui uma imagem conhecida de todos nós, o testamento. Todos nós sabemos que um testamento só tem valor depois da morte, não é? Tem uns jeitinhos de fazer testamentos diferentes, mas a verdade é que um testamento só tem valor depois da morte. Essa é a ideia do texto. Enquanto a pessoa está viva, aquele documento não passa de uma promessa futura, de uma ideia, de uma coisa que vai ser cobrada lá na frente. Mas quando ele morre, o testamento se torna válido e seus herdeiros recebem a herança. Diz o autor que da mesma maneira Cristo morreu para que o testamento da aliança fosse validado. E a herança que ele garante aos seus herdeiros não é apenas algo material, mas a herança eterna prometida por Deus, que é perdão, reconciliação e vida eterna. Jesus morreu para garantir tudo isso. Mas aqui está a grande diferença na analogia, preste atenção. Nos testamentos humanos, os herdeiros recebem algo passageiro, porque eles também morrem, não é assim? Eu recebo dos meus pais, meus filhos recebem de mim. No testamento de Cristo, os herdeiros recebem uma herança eterna. Porque o próprio Cristo, que morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele vive para sempre. Nós cantamos isso, né? Ele não só deixou a herança, mas ele vive para garantir e aplicar essa herança a mim e a você. Jesus está vivo. Aí o autor conclui: sem derramamento de sangue, não há perdão. O sangue de animais do Antigo Testamento apenas apontava para isso. E o sangue de Cristo cumpriu de uma vez por todas. O sangue de Cristo não é um símbolo, irmãos. O sangue de Cristo é uma realidade. Ele não apenas cobre, ele remove os pecados. Isso nos traz confiança. O testamento de Cristo não pode ser revogado. Mas eu queria enfatizar um pouquinho mais sobre o sangue. A primeira aliança foi inaugurada com sangue. Isso mostra a gravidade do pecado. Até a comunhão inicial entre Deus e Israel precisava ser selada com sangue, porque sem morte substitutiva não havia pacto possível. Não era possível ter pacto sem sangue. O sangue da aliança aponta para Jesus. As palavras de Moisés, este é o sangue da aliança, ecoam diretamente, trazem lembrança diretamente nas palavras de Jesus, que é: este é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. Não por todos, por muitos. Eleição. Ah, eu não creio na eleição. Está aqui, está na Bíblia. Sinto muito. Né? Está na Bíblia. Se você não crê na eleição, você não crê em verdades bíblicas. Ou seja, o que era sombra em Moisés tornou-se realidade em Jesus. Aí o texto fala que o sangue purifica.
Os rituais de Moisés mostravam que quase tudo precisava ser purificado com sangue. O povo, o tabernáculo, os utensílios, eles tinham que passar sangue em tudo. Todos marcados pelo sangue. Qual é a lição disso, pastor? O pecado, irmãos, contamina tudo em nós. E só há purificação através de uma vida totalmente entregue a Jesus. Não dá para entregar uma parte. Não dá para entregar um pouco. Você precisa entregar toda a sua vida a Jesus. Porque tudo em você foi manchado pelo pecado. Sem derramamento de sangue não há perdão. É uma exigência absoluta de Deus. Para que o pecado seja perdoado, precisa haver morte. O salário do pecado é a morte. E só o derramamento de sangue pode satisfazer a justiça de Deus. Mas aqui tem uma notícia boa. Cristo já derramou o sangue. Você não precisa fazer mais isso. A gente não precisa oferecer sangue de animais. Porque Cristo já ofereceu o próprio sangue. Perfeito e suficiente. Eu fico imaginando os irmãos que não creem nisso. Como eles ficam, como eles vivem, né? Como é angustiante viver hoje, eu estou salvo, amanhã eu não estou. Como deve ser angustiante perder a salvação toda hora. Quando a Bíblia diz que nós não perdemos a salvação. Porque quem garante a salvação é Deus, em Jesus. De uma vez por todas, Ele morreu. Efapax. De uma vez por todas. Essa é a base da nossa esperança, irmãos. O sangue de Cristo garante que a nova aliança é válida e eficaz. O testamento de Deus em Cristo não pode ser mudado. Ah, pastor, eu fiz algo errado hoje. Vou para o inferno? Não. Coloque seu joelho no chão, se arrependa. Peça perdão e viva diferente. Porque Cristo já garantiu a vida eterna para você. Ah, mas eu vivo pecando e desobedecendo. Você está mostrando que nunca foi lavado pelo sangue de Jesus. Se você vive desobedecendo, se você vive pecando, é porque, de fato, você nunca foi lavado pelo sangue de Jesus. Se você não tem prazer em cultuar a Deus, ah, eu sou crente em casa. Alguma coisa errada na sua vida. O crente, o cristão lavado, ele precisa de comunhão. Ele precisa da comunidade. Ele precisa do envolvimento com os irmãos. Ele precisa servir a Deus, até porque a ausência de culpa me faz ter mais tranquilidade para servir com vocês. Satanás pode me acusar, o mundo pode me acusar, mas eu continuarei de pé servindo a Deus até o último dia da minha vida. Porque eu não estou aqui pelos meus méritos, eu estou aqui pelos méritos de Jesus. E isso vale para você também. Porque Cristo derramou o seu sangue, eu fui perdoado. A morte. Já viu esse livro? A morte da morte na morte de Cristo. Leia esse livro. Do John Owen. Fica uma indicação para você. A Hilda já está ali. Já leu, Hilda? Que eu fui na casa da Hilda, tinha mais livro que na minha casa. Né? Os livros lá da... Hoje em dia a gente compra tudo livro digital, e-book, enfim. A Hilda não gosta, né, Hilda? Lotada de livro em casa, mas esse a senhora não leu ainda. A morte da morte na morte de Cristo. John Owen. É muito bom. Fica a dica. Fica a leitura aí para a semana. Compre o e-book. A morte da morte na morte de Cristo. E sabe o que ele afirma nesse livro? Ou Cristo morreu por todos os pecados de alguns, ou por alguns pecados de todos. Mas se Cristo morreu por todos os pecados de todos, então todos são salvos. Mas isso não é verdade. Logo, Cristo morreu por
todos os pecados de alguns, os eleitos. Eu não entendi, pastor. Compra o e-book. Fica de curiosidade. Vale a pena. No fim das contas, o que eu acabei de ler é o que eu estou pregando para vocês. E isso mostra que a cruz não é apenas uma possibilidade de salvação, mas é uma redenção eficaz e objetiva. A parte final do texto eu não vou pregar hoje, que é do verso 23 ao 28, que reforça esse sacrifício final de Jesus. Mas eu não vou pregar hoje, fica tranquilo. Eu quero ir para a aplicação e conclusão. E na verdade eu quero fazer uma aplicação, apesar de ter várias que a gente pode fazer aqui. Eu quero enfatizar uma, que eu creio ser a principal nesse texto. Você não é culpado mais. Você não precisa carregar a culpa. Você não precisa ficar duvidando de que será aceito no céu se você é remido pelo sangue de Jesus. Sabe aquele texto terrível em que o Senhor fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Você não ouvirá isso. Não você que crê em Jesus, que vive para Jesus. Você não precisa carregar a culpa. Você não precisa se sentir o tempo inteiro culpado, não. Cristo tirou a culpa de você. Cristo fez isso na cruz. Ele te deu vida eterna. Ah, pastor, mas eu ainda peco. Sim, por esse pecado específico, por essa situação, por esses erros que nós cometemos dia a dia. Sim, por esses nós precisamos nos arrepender cotidianamente e clamar a misericórdia do Senhor. Isso se chama santificação. Nós lemos na liturgia também. Nós nos santificamos todos os dias. Nós nos arrependemos todos os dias. Mas nós não somos salvos todos os dias. Nós fomos salvos. Você é salvo. Você é redimido. Você que crê em Jesus está sim salvo. Todos nós cometemos erros, irmãos. Todos nós. Todos nós precisamos constantemente nos ajoelhar e clamar a misericórdia do Senhor, mas nenhum de nós, remido em Jesus, precisa ficar se sentindo culpado, deixando de servir a Deus e adorá-lo como nós deveríamos. É isso que Satanás quer. Que você se sinta tão culpado que você não consiga vir à igreja. Que você se sinta tão culpado que você não consiga orar a Deus. Que você se sinta tão culpado que você não consegue ler a Bíblia. Não. Deus arrancou a culpa. Deus arrancou a condenação em Jesus. E eu posso viver como remido agora, constantemente, clamando o perdão do Senhor, porque eu peco todos os dias. Mas a salvação, irmãos, é de uma vez por todas. O sacrifício não precisa ser feito. Eu não venho para a igreja domingo cultuar a Deus porque eu preciso fazer um novo sacrifício. Eu venho domingo cultuar a Deus porque eu sou remido, porque eu sou salvo. O que me motiva a estar na igreja não é o medo do inferno, é o amor a Jesus. Não é o medo da condenação, porque eu não sou condenado mais. Eu venho para a igreja adorar a Deus porque eu sou redimido em Jesus. Eu não preciso de um pastor que fique me ameaçando. Eu não preciso de um líder da igreja que fique dizendo para mim que eu sou alvo da ação do diabo se eu não fizer isso ou aquilo. Não. O que move a minha adoração a Deus não é o medo, é o amor. Porque eu já fui redimido. Eu creio em Jesus. Nosso futuro está garantido, irmãos. Então eu tenho agora a possibilidade de fazer o que eu quiser hoje.
Não, irmãos. Você entendeu tudo errado. O fato de ser remido não te dá o direito de viver em pecado. O fato de ser remido te dá segurança para lutar todos os dias contra o seu pecado. E eu tenho acesso a Deus. Eu não preciso de um sacerdote. Eu não preciso de um sumo sacerdote. Eu não preciso que ninguém vá no meu lugar. Eu falo com Deus. Ele me ouve. Eu tenho acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu tenho acesso ao dono da minha vida. Eu posso falar com Ele a qualquer momento. Eu tenho acesso. Você tem acesso. Portanto, quanto pecar, não deixe a culpa te dominar. Volte-se para Deus. Peça perdão. Porque Ele garante salvação a você. Eu já falei para os irmãos assim, já contei um pouco da minha história, da minha caminhada com Deus. E por muitos anos, por ser missionário, mesmo na minha adolescência, eu era o menino da adolescência na igreja que ia para a missão. Então todo mundo olhava para mim de um jeito diferente. Ele vai ser pastor, ele vai ser pastor, ele vai ser missionário. Que isso me fez mal em certa medida. Me fez bem por um lado e mal por outro. Qual foi o mal? É que eu achava que eu tinha que ser perfeito. Porque estava todo mundo me olhando. Então eu tinha que ser exemplar o tempo inteiro. Eu tinha que ser perfeito, sem pecado, sem falha. Isso é possível, irmãos? Não. Então, por muitos anos, eu ficava pensando, o que a igreja está olhando? O que a igreja está pensando? Até o momento que eu entendi que, no fim das contas, não é o que a igreja está olhando. É o que Deus já fez por mim. E isso traz leveza. Porque eu vou continuar buscando ser exemplar ou dar um testemunho. Mas não com peso de não poder errar. Com o peso mas com a certeza de que eu posso errar e posso me arrepender. Ou melhor, eu vou errar e posso me arrepender. Isso vale para todos nós. Não viva culpado. Porque se o sangue de Cristo não pode te limpar, nada mais pode. E eu garanto a você, os eleitos, remidos, que creem em Jesus, podem ter certeza de que têm a vida eterna. Que Deus nos ajude. Que Deus mantenha a nossa consciência em paz. Feche os olhos e fale com Deus em oração.